SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Na tela para vocês, o matador em série confesso. Serial killer é preso e confessa mais de 40 assassinatos. Segundo ele, não há arrependimento. E se ele voltar para as ruas, ele vai voltar a matar por prazer. O perfil das vítimas, mulheres com meia idade, brancas. Ele executava para sentir o prazer de ver a pessoa morrer. Você vai ver o depoimento impressionante. Ele acabou de falar e foi apresentado pela polícia e falou mais uma vez. Repetiu com frieza que mata por vontade própria. Essas são imagens dele na rede social Facebook, em que ele postou fotos sorrindo, aparentemente como um cidadão comum, mas ele foi preso pela polícia militar após o assassinato de uma mulher em Nova Iguaçu. Vem aqui pra mim. Muito obrigada por receber a gente aqui. Boa tarde para vocês. A gente tá passado com essa história. Já vou falar para vocês aí de casa. A gente tá passado com essa história e você vai saber por quê. Você que ainda não sabe, eu quero já ao vivo, pisca para mim já. Melissa Munhoz, pisca lá para mim, ela tá lá ao vivo. Melissa Munhoz, tá me ouvindo? Mel, boa tarde. Que história é essa, hein, minha amiga, que você tá acompanhando? Boa tarde, minha amiga. Olha, que coisa! A gente passou a manhã toda aqui, realmente é uma história absurda que arrepia. Ouvir o relato, o depoimento frio e calculista desse homem violento que matou 43 pessoas e disse que voltaria a matar porque não se arrepende, realmente é impressionante, Isabelle. Daqui a pouco Melissa Munhoz ouviu, ele falou com a imprensa, você tem a reportagem completa, ele acabou de falar, a Melissa correu ali para fora da delegacia para dar essas primeiras informações. Eu tenho depoimento, inclusive, entre as vítimas, uma criança de 2 anos, isso porque ele matou, bota a imagem dele de novo, por favor, ele matou, esse é o Sailson, é o nome dele. Segundo ele, ele matou a criança de 2 anos, que não é o perfil preferido dele de morte, porque ele matou a mãe da criança e a criança não parava de chorar, e aí para não deixar nenhum vestígio, porque ele calculava a morte dessas mulheres, ele acabou tendo que matar a criança de 2 anos. Detalhe, ele escolhia as vítimas e durante 1 mês planejava, perseguia e preferia matar na madrugada, com touca ninja ou, se não tivesse câmera, com a cara limpa para a vítima ver quem ele era. Eita, é de arrepiar, né? Quem assistiu o Silêncio dos Inocentes vai lembrar bem disso. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, tá? Mas tem ainda tiroteio e morte na Via Dutra. Um segurança foi assassinado e baleado no assalto a um caminhão que transportava eletrodomésticos. O motorista do veículo, atenção aí pessoal da região, está desaparecido. Aí a informação, tá aí as imagens, o caminhão de eletrodomésticos chegava, a gente sabe que essa época do Natal aumenta. Esse aí, ó, que tá no chão é um corpo de um vigilante que acabou sendo baleado durante essa ação da bandidagem. E eu peço a atenção de vocês, a gente vai falar o porquê que a gente precisa do telespectador do SBT Rio, porque o motorista continua desaparecido, ele pode estar a qualquer momento, a gente vai ter as informações. Coloca o Eduardo que acompanha essa história, já bota o Eduardo ao vivo aqui. Du, boa tarde, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque inclusive esse tipo de crime está constante e a polícia pede ajuda porque o motorista pode estar em qualquer lugar daquela região, né, Du? Com certeza, viu, Isabela Benito, e principalmente os policiais de visão de roubo de cargas está neste momento no complexo do Chapadão, tentando localizar esse motorista que, além da carga que foi roubada, acabou sendo sequestrado pelos criminosos. Então aí, por isso eu peço a atenção de vocês, chama todo mundo aí que a gente tem essas informações e a gente vai atualizando porque a nossa equipe está grudada com a polícia à caça desses bandidos, mas principalmente do resgate desse motorista. E tem mais, exclusivo, você só vê aqui. Uma menina de 13 anos desaparece dentro de um abrigo da prefeitura. Detalhe, nem os pais, nem a polícia são avisados. Tá pronta a matéria, mas já tem o trechinho, né, Paulinho? Joga na tela. Eu não sei o que faço. Difícil. Esta é Ingrid Cristina, de 13 anos. A adolescente que fugiu do centro de recepção Taiguara, no centro da cidade.
Desesperados, os pais procuraram a polícia, que nada fez. Depois que a equipe de reportagem do SBT ficou, a DPCA, a polícia entrou no caso. Não, eu só vou contar porque eu não aguento. Eu não vou aguentar entrar a matéria até eu contar o detalhe. A polícia ainda falou para nossa apuradora, para o nosso produtor, você jura que vocês querem entrar nessa história? Sim, tá, polícia? A gente defende o povo como um todo e a gente vai sim entrar e ficar nessa história. Atenção, agora urgente, nós vamos ao vivo voltar à Baixada Fluminense. Você acordou com essa, meu amigo? Postura pra vida, porque você vai dormir com essa também. Um serial killer que seria, esse nome é americanizado, né? Um matador em série, foi preso após cometer o assassinato de uma mulher em Nova Iguaçu. Quando a polícia prendeu ele, a surpresa. Mel, eu tô curiosa. Ele confessou por livre e espontânea vontade os outros assassinatos? Como que foi isso? Foi assim mesmo, Isabelle, por livre e espontânea vontade, no meio do depoimento, enquanto ele conversava com os dois delegados daqui da DH, Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, o delegado titular e o adjunto, ele soltou a seguinte pérola de que tinha matado 38 mulheres por prazer. Todas essas mulheres foram estranguladas. Ele disse que sentia satisfação, que precisava matar, que quando ele não matava, ele ficava nervoso, ele agitado, ele ficava angustiado e aí ele saía de casa, ia para as ruas para cometer os crimes. E para chegar até essas mulheres, Isabelle, ele seguia os passos delas. Ele ia para restaurante, bar, lanchonete, barraca, ponto de ônibus, dentro dos ônibus, e aí ele escolhia uma vítima aleatória, geralmente mulheres brancas e gordinhas. Eu provavelmente seria um alvo para ele fácil, e aí ele passava a seguir essas mulheres. E essa perseguição poderia durar uma semana, um mês, porque ele ia com cautela, ele ia observando todos os detalhes até desde qual momento a matar as vítimas. Melissa, tá arrepiada com essa história, sabe por quê? Porque isso faz a gente pensar em dois pontos importantes. Qualquer mulher com essas características poderia ser um alvo em potencial do cara. Uma mãe de família, uma estudante, qualquer uma. Se ele encanasse com a pessoa, eu vi o depoimento dele, se ele encanasse com a pessoa, ele ia até o fim, até as vias de fato. Nada impedia ele, porque ele sabia como agir. Ele praticava isso há 9 anos, desde os 17 anos. Outro detalhe que eu gostaria de bater um papo com você, eu sei que ainda é muito cru, mas, gente, são 41 pessoas em 9 anos. Quantas pessoas, a polícia ainda está investigando os casos que ele relata, quantas pessoas inocentes estão pagando cadeia, estão puxando cadeia por causa de crime desse homem? É isso que eu fico agora pensando no absurdo que a gente está mostrando nessa história que parece filme, mas é uma realidade. Quanta gente, porque eu imagino 41 assassinatos, a polícia prendeu muita gente, dentre esses muitos crimes desses foram solucionados com pessoas que não cometeram esse crime. Podemos ter inocentes pagando por um crime que esse homem que aparece na tela de vocês cometeu. Um homem que aparentemente está aí sentado, tranquilamente frio, e que para a polícia já fala que ele é uma pessoa, um sociopata, né, Mel? A gente não é psicólogo, mas o próprio delegado já trata assim, né? O próprio preso demonstra ter todo esse perfil de psicopata, porque ele é frio, ele disse que não se arrepende, ele disse que se não ficasse preso hoje, ele provavelmente, com certeza, estaria matando. Ele falou que ele vai para Bangu hoje, mas ele disse que se for solto amanhã, por exemplo, ele vai voltar a matar, porque ele precisa disso. Isso dá prazer, isso dá uma sensação gostosa para ele. Então, quer dizer, realmente um caso de psicopatia, né? Deus do céu, que loucura. Agora, Mel, como que a polícia, porque foram 9 anos matando gente que ele escolhia pela rua, como que a polícia conseguiu frear isso? Como que a polícia deu bote nele? Porque ele agia de uma forma que ele usava luva. Ele usava luva e não levava identidade nem documento para matar. Como que a polícia chegou a esse cara?
Pois é, Isabelle, porque além dessas 38 mulheres que ele matou por prazer estranguladas, ele também fazia pequenos serviços como matador de aluguel. Então, ele cometeu outras 4 mortes, 4 assassinatos, que são 3 homens e 1 mulher, aqui na região da Baixada Fluminense, a facadas. Essas vítimas foram mortas a facadas. E aí a polícia já estava investigando, porque os 4 homicídios estão sendo trabalhados, investigados aqui na DH. Só que nessa terça-feira dessa semana, ele matou uma moça chamada Fátima, a facadas, por crime de aluguel. E ele não recebia dinheiro para matar, não. Ele recebia só favores, roupas, comidas. E aí a polícia chegou até a casa. Ele recebia teto, coisa que ele falou que nem fazia diferença pra ele, porque ele fazia por gosto e ganhando isso, então tá melhor. Isso. Mel, eu vou pedir pra você segurar aí. Chegou aqui a sonora que você fez com ele. Você tá chegando agora aqui com a gente. Que oração, por favor? Coloca aí. Está chegando agora aqui com a gente. Já chegou a meio-dia? Tô zonza com essa história. 12:05. O serial killer que admite na Baixada Fluminense matar principalmente mulheres, já matou mais de 40. Você vai ouvir como ele fala com isso, com naturalidade agora aos jornalistas. Veja. Ia dar umas voltinhas, sair de bicicleta, ou pegava um ônibus, sentava numa praça, parava numa padaria, aí via uma mulher lá pro braço e a mulher pra cima dela. Eu seguia até em casa. Por que são mulheres brancas? Negras não. É porque a família é da minha cor, aí não tem que ser branco. E quando elas se debatiam, você tinha prazer nisso também? Tinha. Gostava. Gritava, gostava quando gritava, debatia, me arranhava. Tinha prazer? Dava. Eu apontava que ela perguntava muito, ela ficava curiosa, perguntava e acabava falando. Você saía de casa pra ela dizer, eu vou matar uma mulher hoje, vou matar uma mulher. Era assim que funcionava? Você saía de casa pra ela hoje, eu vou matar. Conta pra gente isso. Eu falava com ela, hoje é dia da minha caçada, aí saía. Hoje é dia de eu fazer o meu trabalho, ela já sabia o quê. Aí saía. Quantas pessoas? Eu sei que vocês têm mais coisa pra pôr na tela. Volta, Melissa. Ele falava pra quem, Melissa, que hoje é dia da minha caçada? Pra quem que ele falava hoje é dia de eu matar e ter prazer? Pra quem? Pra mulher dele, chamada Cleusa, que também foi presa porque ela sabia de todos os crimes e ela, inclusive, por motivo de vingança, ainda mandava ele matar algumas pessoas. Uma das vítimas, por exemplo, Isabelle, deu R$40 a ela e ela mandou o Sailson matar essa pessoa. Então, a Cleusa também foi presa, está aqui na DH, junto com o ex-marido dela. Os 3 moravam na mesma casa. Casa essa em que foi encontrada a faca, né? O usado nesses crimes, a touca ninja, a luva, todo esse material foi trazido aqui também pra DH. Me perdi, tô zonza. Chama alguém pra apresentar aqui. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Morava ela, o ex-marido e ele, que era o atual marido. E ele falava pros 2, tô a fim de matar, hoje é meu dia de caçada. Então, eles sabiam, ou seja, não estamos falando só de uma pessoa que pode ser psicopata ou não, sei lá, eu também não sou médica, não preciso dar aval para isso. Mas existiam mais 2 pessoas que compactuavam com essa carnificina aleatória. Exatamente. A Cleusa era um mandante de crimes, de homicídios, que ela encomendava ao Sailson. O ex-marido dela ajudava em alguns crimes e o Sailson matava essas mulheres porque queria, né, por prazer. E quando ele retornava para casa, onde quem sustentava era essa mulher e o ex-marido, que o Sailson não trabalha, não tem dinheiro, e aí contava os requintes de crueldade, como ele fez para matar, e a Cleusa ficava lá, sentada, ouvindo os relatos dele, super curiosa. Olha só que situação, que ponto, que frieza dessas 3 pessoas. Para mundão, né? Para mundão que o troço tá brabo, né? Deus, desce aqui, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Atenção, volta aqui pra mim, tem mais, agora sim, depois que eu não tava entendendo direito, mas é isso mesmo que ela falou. Bota o resto do que ele fala pros jornalistas, por favor. Isso aí. Quantas pessoas ela pediu pra você matar? 4 pessoas. Por quê? Não sei, era a mão dela mesmo. De repente? Não. Faria de novo? Fala a verdade, parado é complicado, difícil. Mataria umas 30 hoje? Mataria, porque eu já fui preso. Se você sair hoje, você vai voltar a matar?
Provavelmente sim. Você acha que a solução para você não matar é ficar preso? Se você ficar solto, você vai matar. Preso e sozinho, né? Preso e sozinho. Exatamente como o filme, se você não assistiu O Silêncio dos Inocentes, todo mundo assistiu, porque foi um filme da década de, sei lá, 90, foi isso? 2000? É isso aí. O cara até dentro da cadeia ataca quem vai dentro da cadeia alimentá-lo ou quem vai matar. É a necessidade. É a necessidade. Não é possível que um cara desse tá zombando da sociedade. Não, meu amigo, ele mata mesmo. Detalhe, agora, Melissa, o que me vem à mente, está aí os delegados que estão trabalhando desde ontem. O que me vem à mente é que ele fala provavelmente 38 pessoas. Mas ele diz o seguinte, que dependia do mês, ele matava uma, passava um mês, ele já tinha necessidade de matar outra. Mas durava 3 meses. Se você juntar que ele tem 9 anos fazendo isso, dos 17 até agora, quantos anos ele tem, Mel? 26, é isso? Ou até mais? 26. 26. Se você contabilizar todos esses anos, o número de crimes cometidos por esse homem, atenção, de forma aleatória, porque ele não sabia, ele não queria nem saber a vítima. Como que a polícia nunca descobre um homem desse? Como que ninguém prende? Esse número pode ser muito maior. Atenção, a gente tem na história desse meu Brasil, aquele maníaco do parque, que todo mundo lembra, que é um pouquinho mais velho. Esse cara vai deixar o maníaco do parque no chinelo se ele relatar tudo. Se ele for relatar cada detalhe, não é, Melissa? Oi. Oi, sabe o que contou para os delegados também, que deixou todo mundo muito perplexo? Que após matar essas mulheres, ele tinha o cuidado de cortar as unhas delas para que não fossem encontradas vestígios de pele dentro da unha. Então, olha só, ele ainda ficava ali com o corpo da mulher no local do crime, que poderia ser a casa, a rua, o matagal, e aí cortava a unha. Então, olha só... que realmente a cabeça dele, ele tinha preocupação em ser preso. Ô Mel, me confirma, se você que ouviu, ele tinha a preocupação a seguinte, ele analisava um mês, até um mês, ou uma semana, dependendo da necessidade dele, Deus do céu. E ele falou que depois que matava, ele ainda permanecia com o corpo justamente para ter esse prazer da matança. Eu vou pedir daqui a pouco sua opinião, Mel, você que ouviu ele ali de perto, eu vejo na imagem que você é corajoso demais de estar ali perto. Eu vou ouvir agora o delegado, o adjunto, o Marcelo Machado, que está com o caso e ele falou sobre esse assunto também. Veja. Nós temos aqui na delegacia 4 procedimentos. Um que ele foi feito, a prisão dele em flagrante, e outros 3 que a gente já tinha uma investigação em andamento. E que ele confessou, e os detalhes que ele deu, realmente só quem estava na cena do caso sabia. E depois, em conversa informal, ele foi falando que ele já tinha cometido outros crimes contra mulheres, né? E aí que teriam sido 38 vítimas. Então a gente está buscando com ele tentar identificar essas pessoas. E todos os, salvo engano, identifiquei, foram 3 mulheres que eu consegui achar os registros de ocorrência e uma criança que estava junto com a mãe, de 2 anos. E essas realmente ele deu uns detalhes que só realmente se tivesse na cena. As vítimas homens, que nós temos aqui na delegacia, todos foram mortos a facada. Faca, facão. Agora, as mulheres foram, pelo menos acho que eu vi, foram todas por esganadura, né? É muito importante isso, que todo mundo que tenha tido vítimas, mulheres principalmente, mortas por esganadura, asfixia, corda, qualquer esse meio de execução, é importante que venham até a delegacia, porque com isso a gente vai apertando ele de um lado, de outro, ele vai soltando alguma coisa pra gente. Não, ele vai soltar tudo, porque ele quer falar, né? Atenção, gente, por favor, por telefone eu tenho agora Dr. Talvani Moraes, que é psiquiatra, que vai ajudar a gente, porque até a gente vai ficando doida diante desse caso, dessa informação que parece tão distante, e aí, de repente, é jogada assim pra gente nesta manhã de quinta-feira. Dr. Talvani, boa tarde. A pergunta, o senhor que pode falar com primazia dessa história, a gente já pode falar diante do relato dele, da forma que ele fala friamente dos casos, que ele é um psicopata, doutor? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde aos espectadores do SBT. Na realidade, todas as notícias que me chegaram foram através da imprensa, né? Vocês apuraram o fato, o delegado acabou de prestar informações, então nós só podemos falar em tese, né? Sim. Agora, não há dúvida que ele vai merecer um exame de sanidade mental posteriormente, que deverá ser determinado pelo juiz, né?
que for presidir o processo dele. Porque o fato dele dizer que fez, aconteceu, isso aí pode ser muito fanfarronice dele também, né? Porque ele fala que matou 41, eu acho, pessoas, né? Sim. E algumas foi até mediante paga, quer dizer, ele foi contratado para fazer isso, o que não é comum, né? No serial killer. Agora, doutor, o senhor acha que ele pode estar aumentando essa história? Pode. Existe até uma patologia. Os delegados conhecem bem isso, quando há um crime de grande repercussão. Pessoas doentes que vão às delegacias se autoacusar, sem ter praticado o crime. Por isso, o cuidado do delegado, que acabou de falar aí, no sentido de investigar o que ele diz. Porque não basta a palavra dele, é preciso comprovar se foi ele que executou realmente essas pessoas, tá? Mas não há dúvida que a hipótese inicial que está aí, meramente como hipótese, é que ele seja um psicopata, quer dizer, um psicopata grave que praticou diversos homicídios e que, inclusive, se sente bem ao praticar essas mortes, né? Que absurdo. O que não é normal, sem dúvida alguma. Que doideira. Eu vou chamar a Melissa para nossa conversa aqui, a repórter Melissa Munhoz, ao vivo. Mais de 40 vítimas, né, Melissa? E a gente conversava como mulher, a gente fica se perguntando, né, Mel, se podem existir outros Sailsons por aí que podem estar de olho em próximas vítimas em potencial, né, Mel? É isso que a gente estava conversando. Pois é, com certeza, Isabelle, porque ele ficou aí 9 anos solto, livre, leve, praticando esses crimes absurdos, bizarros, com um requinte de crueldade, porque gostava de ver a vítima sofrendo, se debatendo, gritando, arranhando ele. E aí nunca ninguém descobriu, tanto que ele ficou aí esse tempo todo. Quem sabe não tem mais um outro por aí fazendo a mesma coisa. Agora, uma coisa que ele disse pra gente aqui é que ele não estuprava as mulheres, somente estrangulava, quer dizer, somente, enfim, estrangulava por puro prazer e sensação de bem-estar. Que quando não fazia, passava mal e tinha que ir pra matar. Doutor Talvani, a pergunta que eu faço para o senhor, confirmada essa psicopatia dele após o exame que o senhor mesmo explicou, ele diz que se voltar à liberdade ele continua matando. É esse o perfil mesmo desses psicopatas? Ele vai receber, no caso, se ele for considerado um psicopata, o juiz pode aplicar uma pena ou então aplicar o que se chama medida de segurança, que é um tratamento em um hospital psiquiátrico. Em ambas situações, ele vai ser tratado no sentido de se reinserir na sociedade. Só que, infelizmente, existe o fenômeno da reincidência, que não é só nos doentes, né? A reincidência criminal existe nos presos comuns. Quer dizer, o preso cumpre pena, sai e comete novos crimes. Então, isso aí é da própria história, né? Do ex-presidiário, da própria história daqueles que têm passagem pela justiça criminal. Então, a gente não tem como afirmar que ele não volte a fazer, mas obviamente, a justiça vai tentar fazer com que ele não retorne à sua atividade criminal, né? Eu vou pedir para o senhor segurar aí, a Melissa também, que a gente tem um outro trecho do depoimento dele que é longo, falando justamente sobre a morte da criança de 2 anos, que segundo ele não era o perfil que ele gostava de matar, Deus me livre e guarde, mas que ele acabou matando, veja. Por que você matou a criança? Já que não fazia parte do teu perfil. Não fazia parte do plano não, matar a criança não. Por que matou? Me arrependo. Nesse caso da criança, me arrependo. Mas assim, não teve outra saída. Você não matava. A criança gritou muito. Você não se arrepende, mas você se acha normal? Como que você se define? Assim, em casa, às vezes eu pensava que era meio maluco. Às vezes eu pensava que era normal. Doutor Talvani, a gente tem a imagem da rede social dele aí, coloca na tela, tem imagem com pessoas que a gente não vai, é claro, daqui a pouco a gente está trabalhando para não expor outras pessoas, mas assim como a gente tem rede social, a gente que se acha, sei lá, normal ou não, que tem convivência com a sociedade sem matar ninguém, pelo menos, a gente percebe ali uma pessoa que teve uma vida em que os seus, afora a mulher que sabia, os seus amigos e tudo mais, nem imaginavam que ele poderia ser um assassino em potencial.
policial já tem a imagem, só um pedacinho do Face aí, ó, as pessoas conversam com ele, bate papo, ele posta foto, é que a gente não vai postar ninguém aqui que não tem nada a ver com a história. Doutor, a gente fica se perguntando, provada essa psicopatia, como o senhor disse, por um exame, existe alguma forma da gente como cidadão perceber algum traço diferente em algumas pessoas ou pessoas como essa, doutor? Tem como a gente se defender de um cidadão desse? Eu sei, eu entendo a sua angústia, Isabelle, que é da maioria da população diante dessa tragédia, mas infelizmente você não tem como analisar previamente a possibilidade. Os psicopatas estão aí no meio social, né? Eles existem aí. E a própria história da humanidade mostra isso. Eles não são uma novidade, desde que o mundo é mundo eles existem e eles vão continuar existindo. O que se pode ter como cautela é evitar o envolvimento com essas pessoas, porque eles são muito sedutores. Eles são pessoas que normalmente seduzem, têm uma boa conversa, eles são pessoas que enrolam os outros. Cativantes, né, doutor? Cativantes, né? Disso, principalmente as relações afetivas, né? As moças que se encantam, etc. Precisa ter cuidado. Lá em São Paulo mesmo, nós tivemos aquele do Maníaco do Parque, né? Sim, eu acabei de citá-lo aqui, que ele era uma pessoa super cativante. Eu me lembro até que na prisão ele recebia cartas de amor. Inteligentemente ele acenava com uma possibilidade que encantava as moças mais humildes, que era exatamente se transformarem em modelos. Né? Olha, doutor, muito obrigada pelas informações do senhor, e eu fico mais tranquila de o senhor entender também a nossa angústia como um todo. Obrigada pelas informações, doutor Talvani Moraes falando ao vivo aqui com a gente sobre esse caso absurdo. E agora eu estou com o meu lado aqui, a dupla. De um lado, o lado esquerdo da tela, Melissa Munhoz, do lado direito da sua tela, Eduardo Oliveira. Eduardo, você está acompanhando aí, né, meu amigo? E você está também, a gente está fazendo assim, a gente fica também passado com certas histórias. E a gente estava lembrando muito bem, né, Eduardo, no caso da morte, lá aconteceu em São Paulo também, daquele cartunista que foi morto com o filho, liberaram o cara, ele acabou matando de novo. Esse é o medo da gente como cidadão da rua, né, Eduardo? Com certeza, Isabelle Benito, e você tocou no nome aí do maníaco do parque lá de São Paulo, que é o Francisco de Assis Pereira, né? Que levava suas vítimas para o parque, estuprava e acabava matando. E nesse caso do Sailson não é bem diferente. Fala mansa, tranquilo, né? Mas um monstro, na verdade, por lado de dentro, efetuando aí pelo menos 40 homicídios, conforme ele acabou confessando aí para o delegado. Enfim, todo cuidado é pouco diante das pessoas que acabam esbarrando pelas mulheres e pelos homens também em geral e pelas crianças na rua, né, Isabelle? Agora eu quero perguntar a impressão da Melissa, desse lado, sempre me confundo, desse lado aqui. Melissa, a pergunta que eu te falo, você que teve cara a cara com ele, você que sentiu a energia, Deus do céu, da situação e também da pessoa como ele. Ele esboça algum sentimento de prazer de estar sendo holofote nesse momento da mídia ou não? Ele é da mesma pessoa falando de crime ou falando do microfone? Exatamente, Isabelle. Não me pareceu que ele estava querendo levar vantagem ou aparecer ou nenhum tipo de vaidade em estar diante das câmeras de toda a imprensa do Rio hoje. Pelo contrário, ele se manteve calmo, frio, disse que não se arrepende, disse que faria de novo. Ele tinha o cuidado em não ser preso, então ele não queria ser descoberto. Demonstrou que não saía contando por aí apenas entre quatro paredes para a Cleusa e para o ex-marido dela, que eram as únicas pessoas que sabiam. E os vizinhos que já estiveram aqui na delegacia prestando depoimento disseram que realmente nem desconfiavam que ele se tratava de um serial killer. E as mulheres que eram seguidas também não percebiam, não sabiam de nada, porque ele ficava perto, ouvindo elas falando ao telefone para descobrir se eram casadas, se moravam sozinhas, onde trabalhavam. Então, nem elas também se davam conta disso. Ô, Mel, eu não sei se tem delegado aí, eu vou te liberar agora para você fazer uma pergunta pro delegado que tá batendo na minha cabeça desde manhã. Tem gente que pode estar na cadeia, inocente, pagando por um crime dele? Daqui a pouco, se você tivesse informação, eu volto com você. 12h23, agora eu tenho mais informação aqui para dar. Segura o Eduardo, que daqui a pouco eu vou com o Eduardo ao vivo, que ele tem mais informações sobre esse caso que eu vou dar agora. Madrugada violenta na Dutra. Vigilante morre em troca de tiros com bandidos que roubaram um caminhão carregado de eletrodomésticos. Foi ali na altura do Jardim América e eles sequestraram um motorista e feriram um outro segurança. Atenção quem mora na região.
O motorista está sequestrado e desaparecido, pode estar numa mata qualquer perto da tua casa. Eduardo Oliveira, primeiro a reportagem, depois ao vivo. Rodou. É perigoso. Da Serra das Araras para cá é terrível. Rodovia Presidente Dutra, mas para os caminhoneiros, rodovia do medo. É ruim demais, muito assalto, muito perigoso. 2 horas da manhã, um grupo de homens fortemente armados chegou a fechar parte da pista local da rodovia Dutra, próximo ao Trevo das Margaridas, para roubar o caminhão que transportava eletroeletrônicos. Nem a escolta particular que acompanhava o veículo foi capaz de intimidar os criminosos. Durante a abordagem, houve troca de tiros. Um dos vigilantes foi encontrado morto dentro do carro com a porta aberta. O outro ficou ferido e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. Precisa divisão nacional. Eles fizeram uma perícia no carro para colher digitais com o objetivo de identificar os criminosos. O motorista do caminhão foi sequestrado e levado junto com a carga para uma das favelas que fazem parte do Complexo da Pedreira. A polícia faz buscas no local, mas até o final da manhã não conseguiu localizar o motorista e nem o caminhão. De acordo com a polícia, cerca de 10 criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. O bando sempre age no entorno do Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio. Toda a ação é liderada pelo traficante Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, chefe do tráfico na região. Assaltos frequentes que contribuem com o crescimento da violência no local. Ainda leva a carga, ainda vai mal com a gente. Segundo a polícia, este trecho aqui da rodovia Presidente Dutra é considerado o ponto mais crítico para os caminhoneiros que saem da Avenida Brasil e seguem por aqui em direção a São Paulo. E dados do Instituto de Segurança Pública revelam que de março a maio deste ano houve um aumento de 50% no número de roubo de cargas. Foram 1.300 assaltos em 3 meses. O que você acha que podia ser feito para melhorar isso para vocês? Mais segurança pra gente aí, né? A gente é caminhoneiro aí, mais segurança. Sabe o que é, caminhoneiro? É que a gente paga pouco de pedágio. São rodovias pedagiadas sem qualquer tipo de segurança. Só na semana passada, abre o Eduardo para mim, pelo menos 2 caminhões como esse foram levados e ninguém reforçou o patrulhamento para o caminhoneiro, para a loja e tudo mais. Para a loja, eu sei que o prejuízo é menor. Agora, e a família desse caminhoneiro, Eduardo Oliveira? O que a polícia está fazendo para pegar e limpar esse leite derramado? Onde está esse caminhoneiro, Eduardo Oliveira? É o que a Polícia Militar e policiais civis estão tentando fazer até agora, viu, Isabelle Benito? A informação inicial chegou à polícia de que o caminhoneiro teria sido levado para o complexo do Chapadão ou para o complexo da Pedreira. Portanto, policiais militares do Batalhão de Irajá estão neste momento fazendo as buscas neste local e policiais civis fazendo as buscas no complexo do Chapadão. Valeu, Eduardo Oliveira. A gente só implora, sem covardia com o trabalhador, pelo amor de Deus, pai, hein? Vem pra mim que eu tenho ainda que dar história exclusiva. Olha só essa história. Exclusiva você só vê aqui. Uma menina de 13 anos desapareceu há quase 1 mês. Sim, 30 dias. Da casa dela, não, de dentro de um abrigo da prefeitura. Os pais não foram avisados do sumiço da filha, procuraram a polícia, mas só depois que a família entrou em contato com a equipe do SBT Rio que as coisas começaram a acontecer, sabe? A polícia começou a entrar no caso. Daniel Penafirme conta essa história. Eu não sei o que faço. Difícil. Esta é Ingrid Cristina, de 13 anos. A menina está desaparecida desde o dia 13 de novembro. Não dá pra dormir. A gente fica querendo tentar, né? Tentar esquecer um pouco essa vida que tá acontecendo aí fora aí, mas não dá não. A adolescente que vivia com os pais fugiu do centro de recepção Taiguara, no centro da cidade. Na ocasião, o Conselho Tutelar e a família decidiram juntos que o melhor para ela era passar uma temporada num dos abrigos da prefeitura, já que a garota faltava às aulas e tinha o hábito de passar dias fora de casa. Eles acharam melhor tirar ela das ruas, porque ela estava se pondo em situação de risco para não acontecer coisas piores e a gente acabar sofrendo uma consequência maior. 3 dias depois de ser internada, Ingrid fugiu. A mãe foi visitar a menina como de costume e descobriu que ela não estava mais no local. Desesperados, os pais procuraram a polícia, que nada fez.
Olha, o delegado responsável pelo caso informou a família que só poderia iniciar as buscas depois que fosse comunicado oficialmente pelo Conselho Tutelar e após a Vara da Infância e Juventude expedir um mandado de busca e apreensão. Isso porque a menina estava sob guarda do poder público. Pois bem, apenas um mês depois do desaparecimento e após o SBT entrar no assunto, todo esse entrave burocrático foi resolvido e finalmente a polícia vai começar a procurar a adolescente. Depois que a equipe de reportagem do SBT notificou a DPCA, aí a polícia entrou no caso. Já tive também resposta do Conselho Tutelar, até então a gente não tinha. Diante da demora na tomada de providências, só resta a família esperar e sonhar com o reencontro com a filha. Vai ser muitos beijos, muito abraço, muito carinho, muitas lágrimas, mas de felicidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, responsável pelo abrigo, disse que está apurando o caso. E o Conselho Tutelar não retornou às nossas ligações. E olha que a gente está tentando, e muito desde ontem. Solta o Adriano. Pode soltar. Atenção, Prefeitura, Secretaria, Conselho Tutelar, Polícia. É porque é filho de pobre, né? Se fosse filho de rico, vocês estavam tudo com a bunda formigando. 3, 2, 1, é dedo na cara de vocês. Não importa qual era o comportamento dessa criança, adolescente, uma menina de 13 anos. O que importa é que se vocês tiraram essa menina da casa dela, estava sobre a tutela da prefeitura, a responsabilidade é de vocês. Desapareceu? Poderia acontecer. Claro, a menina, segundo o relato, tinha um comportamento de fugir de casa. Mas a partir do momento que essa criança some da tutela de vocês, vocês têm que acionar imediatamente uma polícia que imediatamente tem que sair à caça dessa menina para dar uma resposta para os pais. Agora, é surreal uma equipe de televisão ter que se mexer, ter que ir atrás e cobrar de vocês que responderam pra gente. Vocês juram que vocês vão entrar nesse caso? Vale a pena? Vale sim, senhor. Se fosse filho de rico, eu duvido que vocês fariam essa pergunta. Aliás, se fosse filho de rico, não estaria no abrigo da prefeitura. E se sumisse, e até, sei lá eu quem, presidente da república, juiz que é Deus, atrás para tentar achar essa menina. Mas porque é filha de pobre? Porque mora em comunidade? Ninguém tá nem aí, né? Ninguém nem quer trabalhar no assunto. Não vale a pena? Atenção. É gente. Ah, atenção, a menina. Independentemente, não é seu caso. Não é você fazer juízo de valor dela. Não é você fazer juízo de valor da família. O seu papel é abrigar e dar uma sociedade para essa menina. E não deixar ela largada nas ruas, que provavelmente ninguém vai ficar dando uma dica. Deve estar, né? E a gente espera que pelo menos agora a gente dando esse sacode, esse dedo na cara, vocês tomem vergonha e façam alguma coisa e dêem uma resposta para os pais. Quero resposta para mim não, quero para os pais, tá? Atenção, vou respirar fundo agora, vou arrumar meu cabelo que tá na hora de receber meus meninos. Rodou a vinheta e hoje eu tenho patrona. SBT Esporte, oferecimento Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Se o Chacrinha aqui estivesse, diria assim: Isabelle vai pro trono ou não vai? Ela já foi. Tá vendo? Hoje eu começo o programa fazendo um apelo ao presidente eleito do Vasco, Eurico Miranda. Deu no extra que Eurico vai tirar o nome de Chico Anísio da sala de imprensa para se vingar do Bruno Mazeu, que apoiou o candidato Júlio Brandt. Eurico, Chico Anísio era vascaíno. Eu o conheci muitos anos atrás e com ele convivi ao tempo em que ele torcia pelo América. E ele mudou para Vasco e até o João, filho do Bruno, é vascaíno porque o vovô fez a cabeça dele. Os netos do Chico, todos, são vascaínos porque o Chico fez a cabeça dele. Eu me lembro que algumas vezes fui a espetáculo de teatro com o Chico Anísio e sábado, véspera de jogo do Vasco, o Vasco todo lá, o Chico Anísio fazendo show para os jogadores do Vasco. Eurico, amolece esse coração. Não é forma de se vingar de um inimigo político, mas que veste a camisa do Vasco. E o Chico Anísio estava acima do bem e do mal, não é por ter sido amigo de todos nós, não. É porque era um cara que passava, era um cara do bem. E eu acho que você está na hora de desarmar, da última forma, a essa decisão, Eurico. É o apelo que a gente faz do fundo do coração. Chico Anísio, sala de imprensa do Vasco, Chico Anísio,
tirar o nome do Chico de lá não é uma forma de se vingar de ninguém. Primeiro destaque do cartão vermelho do Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, meu cartão vermelho é para essa briga envolvendo o patrocinador do Fluminense, no caso a Unimed, e o presidente Peter Sins, e essa confusão. Vai sair jogador, não vai sair jogador, Diego Cavalieri vai embora, Rafael Sobres vai embora, Fred vai embora, todo mundo vai embora. O último a sair apaga a luz. Presidente, é uma situação complicada? É, mas... Aliás, o Celso Soares deu uma entrevista para a gente ontem na Rádio Transamérica e ele disse o seguinte, Zé Carlos, que ele vai continuar pagando os contratos até o término do contrato. Então, quem tem contrato até o final do ano agora, é com ele. Quem tem até o meio do ano, é com ele. Agora, acabou o contrato, só com um detalhezinho. Quem tem contrato até o ano que vem, vai chamar, sentar à mesa, vamos renegociar. Não é assim também, vou desembolsar tudo, não é bem assim. Mas a pessoa sair todo mundo, Fred, Conca, mas peraí que daqui a pouquinho tem uma barca aí que eu vou mostrar para a galera. Ela hoje quer dar destaque. Eu e você, você e eu. Além de bala perdida, qual é o destaque? Hoje você é uma bola perdida. Além de bala perdida, é bola. Uma bola? Não, bola perdida. Ó, eu vou imitar o Gerson. Abre, sem pagar calcinha, mas abre, vou ficar de... Abre, Ulisses. Faz assim, eu vou fazer assim, igual o Gerson faz. Meu destaque de... Eu não venho mais! A pergunta é a seguinte, que história é essa, Fred? Que história é essa de que você tá querendo ir lá pro Coringão? Sai fora, vai pro Cruzeiro, poste. Quero não, hein? Quer ir do Coringão, não? É corintiana. E tá quase certo, inclusive, com o Tite. Corintiano e Mengão, quase por favor, certo respeito. O Tite voltar pro Corinthians. Agora, sabe onde passou a barca? No Botafogo. Imaginem vocês, demitiram o Mancini, o Mancini tá viajando. Demitiram o Gotardo, diretor de futebol, por telefone. E 17 jogadores foram dispensados ontem. E o Botafogo vai entrar em campo no campeonato estadual em fevereiro. Com que time? Nessa barca tem Carlos Alberto, tem Regis, tem um montão de gente. O Carlos Alberto no custo-benefício até que o Botafogo leva vantagem. Mas o Alisson era um jogador que eu achava que ia ser aproveitado, Gilson. Mas esse Alisson também, ele jogou bem na Libertadores, aquele jogo, quando o Botafogo se classificou para a Libertadores, aqui no Maracanã, ele fez 3 gols, depois ele ficou ali naquela. O Carlos Alberto, Carlos Alberto, o cara falou, o Carlos Alberto joga pra caramba. Eu sei que ele joga, mas ele não quer jogar. Vai fazer o quê? Uma hora é dor na coxa, outra hora é dor na perna, outra hora é dor no tornozelo, bota gelo no tornozelo, bota gelo na coxa. Carlos Alberto tem 29, Carlos Alberto é 28, 29 anos. Jovem. Mas é rodado. Mas ele vê um departamento médico, ele entra. Aí ele vê e vai andando, aqui é o quê? Departamento médico, eu vou entrar aqui rapidinho, aí entra e fica. É uma pena, porque potencial ele tem pra caramba. E aí tem essa história do Jobson, eu recebi um vídeo lá no meu programa Arena Transamérica, com o Jobson na praia, dando bicicleta, jogando bola, futevôlei, não sei o quê. A mulher mandou pra mim e lá. a galera ficou um arara com ele. E na hora de jogar ele tava machucado. Eu não entendi nada, maluco. Aí, bagulho é doido. Olha aqui, vamos rápido no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta batendo bola com você sobre o seu clube de coração. Não sai daí não, hein? Extra forte, extraordinariamente forte. Você é aposentado ou pensionista do INSS. Tá precisando de dinheiro? Conte sempre com a Carreira Carneiro. Aqui o dinheiro é rápido, fácil e muito barato. Aproveite e ligue agora mesmo. 4007-2163. Tudo para o Natal, cabe no carrinho até um carinho. A ceia da família vai no carrinho do Presunic. Ceia completa, família feliz é aqui. Alho a granel, 6,79. Melão amarelo, 1,99. Ave temperada Fast Chic, 6,98. Leite LG, 1,99. Azeite extra virgem Presunic, 9,50. Açúcar doce ou neve, 1,49. Imperdível semana especial de ofertas no Presunic do Meia. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo.
Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Orocar, na máquina da Cielo. Atenção, se você vai renovar o guarda-roupa, presentear a família ou é revendedor, venha direto ao Feirão Moda Rio, que está com a estrutura renovada para seu conforto e segurança. Feirão Moda Rio, funcionando todos os dias para as suas compras de Natal. Todo mundo estava esperando que o Papai Joel continuasse no Vasco. Até ele. E o Vasco está de técnico novo. O Joel Santana foi demitido no início da tarde de ontem e Marquinhos Santos, você conhece? Ex-Curitiba, foi anunciado horas depois e vai ser apresentado amanhã. Diz um troço dele aí, Gilson. O Marquinhos, ele trabalhou bem no Curitiba, Zé Carlos. Tá havendo uma renovação, Zé Carlos. Essa que é a grande realidade. É treinador barato, né? Aquele custo alto. Tava entre ele e o Ricardinho, que jogou no Corinthians, na seleção brasileira. Ah, o Ricardinho que brigou com o Marcelinho Carioca? Ricardinho, Aquele que parece que nevou na cabeça dele do nada, é ele mesmo. Gênio aí, forte. então, mas aí sobrou pro Marquinhos. Marquinhos jogou, inclusive, no Curitiba. Então, como aconteceu com o Marcelo Oliveira, que era um treinador que ninguém queria, e de repente ninguém o Marcelo conhecia. Oliveira é bicampeão brasileiro. E que esteve no Vasco. 3 meses. Ele ficou 3 meses no Vasco, na gestão Roberto Dinamite. Ficou 3 meses no Vasco, mas foi embora, porque não saiu o salário, estava faltando lá o principal. Ele aí foi pro Cruzeiro. Aí houve aquele protesto da torcida toda do Cruzeiro, que ele era Atlético, tinha jogado no Atlético. Ele jogou, inclusive, aqui no Botafogo, é uma ótima figura, um cara super educado. Aí agora, pergunta se a galera do Cruzeiro quer deixar ele sair. Claro que não. Então, aí tá havendo essa renovação. Eu acho isso legal também, renovar um pouquinho no futebol, né, Zé E Carlos? tem aquela filosofia que é a dança das cadeiras, sempre com os mesmos nomes. Você sai daqui, sai dali. Que é o empresário que coloca. Não, e a faixa salarial dos treinadores está acima. Qual que é a média? Quanto que o povo 700, 600, 500. Tem 500. Tem técnico que ganha o pacote. O cara chega lá, Pra 1 milhão comissão e técnica. Ó, quero 1 milhão e 200. Aí com esse 1 milhão e 200 ele tira o dele, paga o preparador, paga não sei quem, paga esse, paga o auxiliar. Vou virar técnico. Mas no caso, o Vasco se determinou que 100 mil seria o teto. Porque não tem dinheiro, Aí Zé trouxe o Carlos. Marquinhos Não adianta Santos. inventar. E agora, o que vem aí? Campeonato Carioca. Você acha que o Campeonato Carioca dá dinheiro, dá renda, dá público? Não. Não dá, apesar da venda antecipada. Já começou a venda antecipada no Campeonato Carioca. Nenhum ingresso vendido, mas está indo bem. Agora, será que o Vasco foi injusto, foi ingrato com o Joel Santana, que manteve o Vasco, que fez o Vasco voltar à primeira divisão? Não sei. Ele é parceiro do Eurico, ele é parceiro do Paulo Angione, ele é parceiro do Zé Luiz Moreira, tanto que ele ficou sentido, o Papai Joel, pela forma como ele foi demitido. Mas já tá de férias. A razão deve ter sido, sabe qual é? Qual? Essa da faixa salarial, para não reduzir. E também quer arriscar. É uma aposta. E vamos falar a verdade, Zé Carlos. Com todo respeito ao Papai Joel, que a gente adora ele, é uma figura humana maravilhosa, mas o Vasco passou sufoco pra caramba na Série B. Entrou, veio pra Série A, mas até no último jogo foi uma loucura. Que o maluco lá do Icasa perdeu o gol aos 48, Verdade. vai acabar, cabeçou a bola Posso pra chamar fora. alguém que entende do assunto? O Caicai? Papai Caicai? Vem Caicai. aqui, mano. Chega aqui, vem Caicai. Chega Caicai. Chega aqui. O Caicai é vovô, ele fica na cadeira de balanço fazendo Cadê o crochê. prefixo dele? O que é isso aqui? Esse é o Caicai, ó. Caicai, Papai Joel tá chateado. Caicai. Eu acho que ele merecia levar o Vasco. Caicai. Pra segunda divisão? De novo? Continuar na primeira tá. E Tá o Netinho, nervoso? tá bom? O Netinho, tá bom, Caicai? Tá tudo bem. Você já conhece a Você filha tá do fazendo Caicai. crochê pra fora? Como faz crochê? Beta, teu namorado, Como arrumou um faz sobrinho. Tá se preparando pro carnaval. O Beta se Caicai preparando fica na pro cadeira de carnaval. balanço, que é assim, ó. Como é que é? Crochê, o crochê. Cadeira de balanço, Crochê. fazendo crochêzinho, esperando o Netinho. Cadê vovô? Cadê vovô? Vai, A maioria, sim. Rápido intervalo, estaremos de volta já. Valeu, já. Caicai! Não sai daí não. Você, recém-aposentado ou pensionista do INSS. Quando precisar de dinheiro, conte com a Carreira Carneiro. É só ligar. Empreste R$24 mil e pague apenas R$ 678 por mês. E ainda ganhe um multiprocessador. Aproveite e ligue agora mesmo para 4007-2163. Eu disse 4007-2163. Ou venha até a nossa loja. Carreira Carneiro, dinheiro rápido, fácil e muito barato.
A Telecena continua fazendo muitos ganhadores por todo o Brasil. Esse dinheiro veio numa boa hora, na melhor hora. Graças à Telecena eu vou ter o melhor Natal da minha vida. Não perca o sensacional Prêmio Todo Dia. Corra e compre a sua. Quem pensa no futuro, pensa VIP. Há 20 anos, o Futuro VIP vem aprovando milhares de alunos para as mais conceituadas faculdades públicas, privadas e instituições militares, além de ter um dos melhores desempenhos no Enem. Faça parte dessa turma nota 10. O projeto Portas Abertas para o Futuro está de volta. Acesse futurovip.com.br e venha estudar no melhor colégio, obtendo excelentes descontos. Quem pensa no futuro, pensa VIP. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. O Natal está chegando e o Jornal Meia Hora vai te dar aquela força no presente da garotada. É a promoção Tá Na Hora do Natal. Você junta 7 selos e com apenas R$19,90 troca por um relógio super transado da marca Touch. São diversos modelos, juvenis e infantis, lindos, coloridos e divertidos. A hora é essa, participe. Meia Hora é pra ler e curtir. Alessandro, morador aqui de Caxias, ganhou do Rio de Prêmios um salário de R$3.000 por mês durante um ano. Ganhei também. Especial Natal antecipado, 500 mil para quem acertar 20 dezenas e 100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas. A galera do Flamengo está cobrando. E a renovação do Léo Moura? Parece que o procurador dele disse que a caneta está na mão, mas está faltando tinta. E o Flamengo contratando Pará do Grêmio para intimidar e reduzir o salário do Léo Moura. Você acha justo? Você acha justo, Isabelle? Eu não. O Mengão merece o Léo Moura. Viva o Mengão e viva o Léo Moura, pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Tchau. Acabou nosso tempo, eu tenho que dar um beijo pra Lena, nossa editora que tá fazendo aniversário, Lena. A gente te ama, viu? Fica aqui durante a madrugada. E beijo também, Mariana Barbosa, da Tijuca, aniversário dela hoje, ó. Sempre alerta, sempre tá, Mariana? Alerta, escoteira. Beijo pra todo mundo, Lena. Beijo, não tá consegui te abraçar. Até amanhã, tamo de volta. Tchau, Cacai. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Tá se barbeando por quê? Porque o Robin não usa barba. Filme inédito. Arthur, seu safari pelo mundo sem noção acabou. Entre no carro. Não. Conheça o ricaço mais divertido do mundo. Vou ficar com a cueca. Ele é mimado e vive na farra. Saúde. Mas isso pode mudar. Vou lhe dar um ultimato. Ou se casa com a Susan. Você vai se casar com ela, Arthur. Oi, Ou vai ter que ficar sem a grana. Acontece que ele tem outros planos para continuar na mordomia. Eu acho um emprego. Mas com certeza vai arranjar muita confusão. Eu vou trabalhar na cama hoje, com licença, tá? Russell Brand. Curta a vida! Helen Mirren. Seja homem. Jennifer Garner. Eu sou uma gata má. Nick Nolte. Tá chorando? Arthur, o milionário irresistível. Me deixa! Na tela de sucessos. Nesta sexta, 11 da noite, no SBT. Eu estou dizendo, esse é o lugar perfeito para levarmos a vovó. Olha, entramos aqui, passamos pelos lhamas e girafas, vemos os macacos e terminamos na roda gigante. Will, pela última vez, não estamos invadindo a casa do Michael Jackson.